Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês alguns dos acidentes mais caros da história da humanidade. Mas antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para que você se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, que você curte bastante esse vídeo, que você compartilha com todo mundo, com seus amigos, com a sua família, compartilha com todo mundo. A nossa meta nesse momento é chegar a 600 inscritos e falta isso aqui pra gente bater a nossa meta. E eu conto muito com a ajuda de vocês para que isso possa acontecer, tá bom? Compartilha com todo mundo, coloca nos comentários o que você achou desse vídeo ou temas que vocês querem ver nos próximos vídeos aqui do canal. Não se esqueça de deixar a sua curtida, porque isso me ajuda muito. E não se esqueça de ativar o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo, tá bom? E sem mais enrolações, bora pro vídeo! Bom, sabemos que acidentes são muitas vezes inevitáveis, porém outras vezes são causáveis. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês alguns dos acidentes mais caros da história da humanidade. Lembrando que tem uns acidentes assim muito famosos e tem uns acidentes não tão famosos assim. E lembrando que quando eu fiz a estimativa de valor desses acidentes, eu coloquei para o preço atual de quando o acidente aconteceu. Porque a gente sabe que depois tiveram muitas explorações, ou as pessoas tentaram reconstruir diversas outras coisas depois do acidente, e esses valores não vão entrar nesse vídeo. O valor que vai entrar de fato nesse vídeo são os valores que aconteceram no momento que o acidente foi causado. Bom, em 10º lugar temos o Titanic. Talvez esse seja um dos acidentes mais famosos que tem na lista de hoje. E para a época, em 1912, que foi quando aconteceu o acidente do Titanic, na época o Titanic era para ser o navio mais luxuoso, era na verdade o navio mais luxuoso da época, era assim um grande feito, as pessoas queriam entrar no Titanic, era o maior navio que tinha na época, era o navio mais luxuoso, que tinha uma grande capacidade de pessoas. Porém, em abril de 1912, o navio ele tinha assim um destino, ele ia da Grã-Bretanha até os Estados Unidos, porém, no meio do caminho ele acabou se colidindo com um iceberg e causou a morte de 1.500 pessoas. Das pessoas que estavam a bordo, apenas 710 pessoas foram salvas, e esse acidente causou um prejuízo de mais ou menos 158 milhões. Então, assim, lembra que eu falei ali que a gente vai estipular o preço de quando aconteceu o acidente? Pois é, em 1912, o Titanic, basicamente, para a construção dele, tinha sido usado em torno de 7, 8 milhões de dólares. E assim, ele era o mais luxuoso da época, e quando aconteceu o acidente, ali, as pessoas, o valor que tá aí no acidente foi por conta das pessoas que foram salvas, por conta dos danos que causaram no navio, por conta do prejuízo da construção do navio. E assim, a gente sabe que o navio Titanic, ele não afundou por acaso. Ele não tinha, apesar de ser muito luxuoso, ele não tinha as medidas de segurança necessárias. Tipo assim, as pessoas que ficavam lá, as pessoas que trabalhavam ali, que eles ficavam lá fora do navio, eles não tinham os binóculos para poder enxergar de longe se de fato tinha algum iceberg, se alguma coisa ia aparecer no meio do caminho e tudo mais. Fora isso, também não tinha botes salva-vidas o suficiente para a quantidade de pessoas que ele carregava. Enfim, foram uma série de coisas que aconteceram. E esses 158 milhões foram gastos ali em 1912. Como a gente sabe que o Titanic é um dos acidentes mais famosos do mundo, aconteceram diversas coisas, como explorações, as pessoas queriam resgatar o Titanic do fundo do mar para fazer sua preservação. Eles também tentaram fazer vários passeios de submarino até o Titanic, fora robôs, enfim. Foi muita coisa envolvendo o Titanic, então obviamente que esse gasto financeiro foi bem maior do que 158 milhões, mas na época de 1912, o que estima-se que o Titanic causou de prejuízo foi em torno de 158 milhões. E pasmem, é o acidente mais barato da nossa lista. Em 9º lugar, temos a explosão do caminhão na ponte Wentai.
Esse acidente aconteceu na Alemanha em 2004 e ele foi causado porque na ponte Wentai, não sei pronunciar direito o nome, mas nessa ponte tinha um caminhão que transportava cerca de 32 mil litros de combustível. Esse caminhão acabou perdendo o controle e bateu de frente com o carro, o que causou a morte de ambos os motoristas. Como o caminhão estava ali cheio de combustível, ele explodiu e pegou fogo. O caminhão caiu cerca de 90 metros no rio e, como ele bateu no carro e também bateu na estrutura da ponte, ele acabou danificando a estrutura de carga da ponte, fazendo assim com que a ponte inteira tivesse que ser reconstruída. E esse acidente custou nada mais, nada menos que 358 milhões para a reconstrução da ponte. Então, assim, as únicas pessoas que morreram foi o motorista do caminhão e o motorista do carro, qual o caminhão atingiu, e o prejuízo desta ponte na Alemanha ficou em 358 milhões. Em oitavo lugar, temos a colisão do Metrolink. Esse acidente aconteceu em 2008 e foi causado porque um trem da Metrolink ultrapassou o sinal vermelho e acabou batendo de frente com o trem da Union Pacific, causando assim a morte de 35 pessoas e deixando mais 135 pessoas feridas. A causa de fato do acidente foi o farol vermelho que o trem da Metrolink ultrapassou. Isso porque o condutor, no caso o maquinista do trem da Metrolink, estava mexendo no celular na hora e não prestou atenção na sinalização. Então, o culpado todo real dessa história foi o Metrolink, foi o maquinista do Metrolink. E assim, esse prejuízo estragou os dois trens, estragou também a pista ali dos trens, os trilhos dos trens, fora os prejuízos que as empresas tiveram que pagar, como indenização para as pessoas que morreram. E esse prejuízo custou nada mais, nada menos que 500 milhões de dólares. Foi um baita prejuízo, mas ainda não é o prejuízo mais caro da história da humanidade que eu vou contar para vocês nesse vídeo. Em sétimo lugar, temos a queda do B-2 Bomber, que aconteceu em 2008. Bom, eu tô contando aqui para vocês os acidentes mais caros da história da humanidade e agora, a partir desse sétimo lugar, eu entro na casa dos bilhões. A gente já falou sobre acidentes que custaram milhões e agora a gente está entrando na casa dos bilhões. Então se prepara que daqui para frente é acidente um mais caro do que o outro, começando pelo 2B Bomber. Em fevereiro de 2008, o bombardeiro B-2 caiu pouco tempo depois de ter decolado na base da Força Aérea em Guam. Só foram construídas 21 aeronaves desse modelo e o acidente teria sido causado por conta de uma umidade que afetou o controle de sistemas de dados do computador. Os pilotos conseguiram se ejetar antes da aeronave cair, então os dois pilotos que estavam ali, eles se salvaram, eles ficaram bem, ninguém morreu nesse acidente. Porém, como eram aeronaves ali um pouco raras, que só tinham sido construídas poucos modelos, estima-se que o valor que este acidente causou foi de 1,4 bilhões. Sim, é um dos acidentes mais caros que a gente tem na nossa lista. Em sexto lugar, temos o derramamento de óleo de Exxon Valdez. Em março de 1989, o naufrágio do Exxon Valdez causou um prejuízo um tanto quanto bilionário. Isso porque a petrolífica ali, o navio, ele estava com sérios problemas e esses problemas acabaram fazendo com que ele jogasse no mar cerca de 11 milhões de galões de óleo, fazendo com que a água ficasse poluída e atingindo o meio ambiente. E a petrolífica Exxon gastou cerca de 2,5 bilhões para conseguir retirar todo o óleo da água e fazer com que a água não ficasse mais poluída com aquele óleo. Então, foi um dos acidentes assim de derramamento de óleo mais famosos da história.
e também um dos mais caros que a gente tem conhecimento. Em quinto lugar, temos a plataforma de petróleo de Piper Alpha. Em julho de 1988, uma equipe de trabalhadores realizou um trabalho de manutenção de rotina em mais de 100 válvulas de segurança. Porém, esqueceram de trocar algumas dessas válvulas, o que causou um mau funcionamento. E mais tarde naquela noite, a plataforma de petróleo de mais de 300 pés explodiu em chamas, causando a morte de 167 trabalhadores e causando um prejuízo de cerca de 3,4 bilhões. Esse dinheiro, assim, esses bilhões foram por conta do acidente e também para pagar, as vítimas, para pagar a família das vítimas desse acidente, que infelizmente matou 167 trabalhadores. Em quarto lugar, temos a explosão do ônibus espacial Challenger. Esse acidente aconteceu em 1986. Esse é um acidente bem famoso. Em janeiro, o ônibus espacial Challenger explodiu apenas 73 segundos depois de ter decolado, matando os 7 tripulantes que estavam a bordo. Mais tarde foi descoberto que o acidente foi causado por algumas falhas mecânicas e o total desse acidente teria custado ali em torno de 5,5 bilhões de dólares. Imagina então, você ficar anos e anos se preparando para lançar um ônibus espacial e tudo mais, preparar a equipe, preparar tudo e 73 segundos depois simplesmente explodiu por falha mecânica. Infelizmente, os 7 tripulantes que estavam a bordo daquele ônibus espacial, todos eles morreram, infelizmente. E esse foi um prejuízo um tanto quanto caro. Bom, em terceiro lugar, a gente vai falar novamente de outro derramamento de óleo. Dessa vez foi o derramamento de óleo de Prestige. Eu não sei falar o nome, gente. Mas esse acidente aconteceu em 2002. O acidente aconteceu em novembro de 2002, quando os 3 governos, o espanhol, o francês e o português, negaram ajuda para o danificado navio petroleiro Prestige. Eles não deixaram que o navio atracasse nos seus portos. O navio já vinha com vários defeitos mecânicos e ele precisava pousar, ele precisava ali parar em algum dos portos para que os danos não fossem maiores e para que não acontecesse de fato um acidente. Porém, os 3 governos se negaram a prestar-lhe ajuda e aconteceu e deu no que deu. O que esses 3 governos não sabiam é que negando essa ajuda, eles causariam o maior acidente e um dos mais caros também. Devido a uma tempestade, o navio petroleiro Prestige se partiu ao meio, só que ele tinha a bordo mais de 77 mil toneladas de combustível, que acabou sendo todo derramado no mar perto da Espanha. Foram 20 milhões de galões de óleo derramados no mar e esse acidente custou nada mais, nada menos que 12 bilhões de dólares. Então imagina, se os 3 governos que negaram ajuda tivessem de fato parado e ajudado, o navio que já estava danificado, que já tinha se partido ao meio, que já estava ali nas suas últimas situações, se um desses portos, esses governos tivessem ajudado, o prejuízo não teria sido grande e talvez nem sequer houvesse prejuízo. Talvez todos esses milhões de galões que foram derramados no mar de óleo não teriam sido derramados e eles conseguiriam resolver o problema. Porém, com a negação dessa ajuda, deu no que deu e causou um dos prejuízos mais caros do mundo. Em segundo lugar, temos a explosão do ônibus espacial de Columba. Esse acidente aconteceu em 2003. Mais uma vez, vamos falar de outro ônibus espacial, porque aparentemente esses acidentes, tanto de navios petroleiros quanto de ônibus espaciais, são mais comuns do que a gente imagina. Bom, em fevereiro de 2003 aconteceu uma explosão com o ônibus espacial Columbia, que matou todos os tripulantes a bordo. A causa do acidente foi um buraco na sua asa. Acredita-se que esse buraco foi causado 16 dias antes, mas não teve manutenção necessária, ninguém ali prestou atenção. O problema de fato só aconteceu depois que o ônibus espacial decolou. E esse prejuízo, que infelizmente acabou matando todos os tripulantes que estavam a bordo, custou cerca de 13 bilhões de dólares.
Também um acidente muito caro, um acidente que poderia ter sido evitado se tivesse a manutenção necessária, se tudo ali tivesse sido olhado minuciosamente, porque de fato, né, esse buraco que aconteceu na asa aconteceu 16 dias antes, de fato, do ônibus espacial seguir o seu caminho, mas é isso, a gente pode dizer que se tivesse tido a manutenção necessária, esse acidente poderia nunca ter acontecido. Bom, e chegamos em primeiro lugar, e esse também é um dos acidentes mais famosos do mundo, que foi o acidente da usina nuclear de Chernobyl, que aconteceu em 1986. Esse acidente, além de ser um dos mais famosos do mundo, também é o acidente mais caro da nossa lista, e eu vou te contar a história agora. O desastre nuclear de Chernobyl é o mais famoso e mais devastador acidente nuclear que conhecemos. Os efeitos dele estão agindo até hoje. Esse acidente matou cerca de 125 mil pessoas e fez com que mais de 200 milhões de pessoas tivessem que sair das suas casas, abandonar tudo e deixar tudo para trás. Porque a gente sabe que até hoje na cidade de Chernobyl existe muita radiação e a cidade é inapropriada para que as pessoas morem e não se tem ainda um tempo estimado para quando aquela área pode ser habitada novamente. Esse acidente também tirou cerca de 1.700.000 pessoas da cidade, fazendo com que elas precisassem evacuar tudo, fazendo com que elas precisassem mudar toda a sua vida. E no meio dessas 125 mil pessoas que acabaram falecendo, de fato, não foi nem pelo acidente em si, foi pelas causas do acidente, pelas causas da radiação. Muitas dessas pessoas morreram na hora, mas também muitas dessas pessoas morreram dias depois no hospital, depois de descobrir câncer e diversos outros problemas de saúde. Bom, como eu falei, esse talvez seja o acidente mais caro de fato da nossa lista e também é o mais caro da nossa lista, mas também um dos mais famosos. O acidente de Chernobyl custou nada mais, nada menos que 200 bilhões. Sim, foi o acidente mais caro e basicamente continua até hoje sendo o acidente caro, porque a cidade tá sem vida, não tem nada lá, ninguém pode morar, ainda existe muita radiação no local. Antigamente as pessoas até iam fazer visitas em Chernobyl, porém depois de vários problemas, as pessoas começaram a fazer essas visitas pela internet, então tem lá um site que você pode entrar e você pode ver como está a cidade de Chernobyl hoje, como se fosse uma visita virtual. Mas assim, para morar mesmo, não se sabe ainda o tempo que vai demorar para toda aquela radiação sair daquele lugar e a cidade poder ser habitada novamente. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve nesse canal, que a sua inscrição é muito importante. Estamos rumo a 600 inscritos, eu conto muito com a ajuda de vocês. Coloca nos comentários se você sabia sobre esses maiores acidentes que aconteceram na história da humanidade e sobre os seus preços, se vocês imaginavam que eram tão caros ou, você falou, eu acho que foi barato demais. Enfim, coloca nos comentários temas para próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, tá bom? Não se esqueça de curtir, porque a sua curtida me ajuda muito. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com a sua família, compartilha com todo mundo para que mais pessoas possam conhecer o canal, tá bom? Pra gente bater a nossa meta o mais rápido possível. Não se esqueça também de ativar o sininho para você receber notificações sempre que sair um vídeo novo. E até o próximo vídeo. Tchau!